Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixe o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Não é uma pergunta fácil, e eu peço que você não responda de imediato. Deixe ela trabalhar dentro de você enquanto a gente caminha juntos. A pergunta é esta: você já parou para pensar de verdade no que Jesus passou por você? Não de forma geral, não como um resumo de escola dominical, mas detalhe por detalhe, dor por dor. E a segunda pergunta que vem logo depois: se ele passou por tudo aquilo por você, você estaria disposto a passar por algo por ele? Vamos olhar para isso juntos, com honestidade. O sofrimento. Parte 1. A noite no Getsêmani. Antes de qualquer chicotada, antes de qualquer cravo, Jesus sofreu no Getsêmani. Ele foi ao jardim com os discípulos e pediu que ficassem acordados com ele. Eles dormiram. Ali, sozinho, Jesus orou com tanto peso que os vasos capilares do seu rosto romperam. Ele suou sangue. A Bíblia descreve sua angústia assim: e caindo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam em terra. Lucas 22:44. Isso tem nome médico: hematidroses. Acontece em casos de angústia extrema. Jesus sabia exatamente o que estava por vir. Ele não foi para a cruz sem saber, ele escolheu ir. E quando ele pediu ao Pai para que aquele cálice passasse, Deus disse não. Por você. O sofrimento. Parte 2. A flagelação e a humilhação. Depois de ser preso, levado a julgamento injusto e condenado, Jesus foi entregue aos soldados romanos para ser açoitado. O instrumento usado, o flagrum, tinha pedaços de osso e metal presos nas tiras de couro. Cada golpe arrancava pedaços de pele. Historiadores e médicos que estudaram a crucificação romana dizem que muitos condenados morriam ainda na flagelação, antes mesmo de chegar à cruz. Depois disso, os soldados, primeiro, trançaram uma coroa de espinhos e enfiaram na sua cabeça. Segundo, jogaram um manto roxo sobre ele, zombando de seu título de rei. Terceiro, cuspiram no seu rosto e bateram na sua cabeça com uma vara. Quarto, obrigaram-no a carregar o próprio instrumento de morte pelas ruas. Não tinha aparência nem formosura, era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e que sabia o que era o sofrimento. Isaías 53, 2, 3. Você suportaria uma fração disso por alguém que te ama? E ele fez tudo isso por pessoas que nem reconheciam quem ele era. O sofrimento. Parte 3. A cruz. A crucificação foi inventada pelos persas e aperfeiçoada pelos romanos como a morte mais lenta, mais dolorosa e mais desonrosa possível. Era reservada para os piores criminosos. Nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Cravos de 15 a 20 centímetros foram pregados entre os ossos dos seus pulsos e pelos seus pés. Na cruz, para respirar, era preciso se erguer sobre os cravos dos pés. Cada respiração era um ato de tortura. A morte por crucificação podia durar dias. Jesus ficou na cruz por 6 horas, e no meio desse sofrimento indescritível, ele ainda pediu perdão pelos que o estavam matando, ainda cuidou de sua mãe, ainda prometeu o paraíso ao ladrão ao seu lado.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. Não quando você melhorou, não quando você mereceu, quando você ainda era pecador. Foi por esse você que ele foi à cruz. O sofrimento. Parte 4. O abandono do Pai. De todas as dores da cruz, talvez a maior não tenha sido física. Num determinado momento, Jesus gritou algo que parte o coração de qualquer pessoa que entende o que significa. Deus meu, por que me abandonaste? Marcos 15:34. Jesus, que desde a eternidade vivia em comunhão perfeita com o Pai, naquele momento carregou o peso de todo o pecado da humanidade e experimentou a separação de Deus, que é a consequência do pecado. Ele sentiu o abandono que você e eu merecíamos sentir para sempre. Ele desceu ao ponto mais fundo da solidão humana, para que você nunca mais precise estar sozinho. E você, o que faria por ele? Agora eu te faço a pergunta do título: será que você faria o mesmo por ele? Antes que você responda não, porque sou humano, Jesus sabia que você não conseguiria. Por isso foi ele. Ele não foi à cruz esperando que você fizesse o mesmo. Ele foi porque sabia que você não poderia. Mas a pergunta não é se você iria para uma cruz física. A pergunta real é mais cotidiana e por isso mais desafiadora. Você estaria disposto a morrer para o seu orgulho por ele? A abrir mão do seu conforto? A perdoar quem te magoou? A falar dele para quem vai te julgar? A continuar fiel quando ninguém está vendo? Jesus disse em João 15:13: Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. Ele chamou você de amigo e deu a vida. Paulo escreveu em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a resposta da vida cristã. Não uma cruz de madeira, mas uma entrega diária. Morrer para si mesmo, viver para Ele. Não como pagamento, porque nenhum sacrifício seu vai pagar o que Ele já pagou, mas como resposta de amor, como gratidão que vira vida. Senhor Jesus, hoje eu parei para olhar de verdade para o que Tu fizeste, não como história, não como doutrina, como amor real, sofrido em carne, em sangue, em solidão, em abandono, por mim. Me perdoa pelas vezes que passei pela Semana Santa sem deixar que isso me tocasse. Me perdoa por tratar como comum o que custou tudo. Hoje eu te respondo, não com uma cruz física, mas com a minha entrega, com o meu orgulho que eu escolho depor diante de ti, com o meu conforto que eu coloco nas tuas mãos, com a minha voz que declaro pronta para falar de ti, mesmo quando isso custar algo. Que o que tu sofreste por mim nunca seja esquecido, que a cruz não seja decoração, que seja o centro de tudo que eu sou e vivo. Obrigado, Jesus. Tudo que sou é teu, em teu nome. Amém.